Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. À noite. As notícias com Carlos Pedro. Jornal da meia-noite na Rádio Observador. Em destaque o debate da última noite entre Luís Marques Mendes e Jorge Pinto. Os dois debateram a escolha do juiz Carlos Alexandre para liderar a Comissão de Combate à Fraude no SNS, com críticas do lado do candidato apoiado pelo LIVRE. Jorge Pinto questiona a nomeação do Executivo, mas não só. Diz que a nova unidade de combate à fraude no SNS trata-se de marketing. Isto parece uma jogada de marketing do Governo. E vou explicar porquê. Porque, repare, o Governo, quando tomou posse na anterior legislatura, dizia que tinha um plano a muito breve prazo para responder aos problemas do SNS. Como não conseguiu apresentar resposta, foi inventando diferentes problemas. Ou eram os imigrantes, agora são as fraudes. Fraudes essas que é evidente que existem. O que eu quero dizer é que já houve uma equipa semelhante em 2012, se a memória não me atraiçoa. Os resultados foram relativamente limitados em relação àquilo que identificaram. O que eu me pergunto é porquê o juiz Carlos Alexandre? Porquê? Qual é a sua experiência? Qual é a sua experiência em relação à saúde? Do outro lado, Luís Marques Mendes tem uma opinião diferente sobre o tema. O candidato apoiado pelo PSD fala de uma boa escolha e diz que não é necessário ter experiência na saúde para demonstrar que está à altura do cargo. Acho que aquilo que foi anunciado na saúde é uma belíssima decisão. É uma boa decisão porque foi rápida, é muito bem escolhido. A experiência que ele tem, designadamente em matéria de tratar na área dele da justiça, combate à corrupção, incute respeito, para não dizer até medo, mas sobretudo respeito. E eu acho que ele não precisa de saber de saúde, porque ele não vai ser Ministro da Saúde, nem Secretário-Estado da Saúde, mas vai criar as condições ou propor regras para, no domínio justamente da prevenção, poder haver, de facto, uma situação bem mais exigente do que o facilitismo que, pelos vistos, exige hoje. Ainda neste debate, destaque também, de novo, para o tema da independência de cada candidato. Jorge Pinto diz que um Presidente da República deve ser um contrapeso democrático, algo que considera que Marques Mendes não vai conseguir fazer pela aproximação ao governo. Um Presidente da República pode e deve ser um contrapeso democrático. Os portugueses não devem querer, e eu acho que não querem mesmo, e eu não quero, ter os ovos todos na mesma cesta. Isto não é bom para o país. Às vezes, esta proximidade entre Luís Marques Mendes e o Governo pode realmente ser uma proximidade em demasia que depois faça com que Luís Marques Mendes não possa ser o Presidente da República, que seja este contrapeso democrático que nós precisamos. Porque, caso contrário, pondo os ovos todos no mesmo cesto, é mesmo um mau serviço que fazemos ao país. Já Marques Mendes lembra que ninguém se queixou quando Jorge Sampaio era o Presidente da República e António Guterres o Primeiro-Ministro. Na nossa democracia, os vários presidentes conviveram com vários tipos de governo. Mas vou dizer uma coisa, vamos a um exemplo concreto que desmonta completamente a sua teoria. Há 30 anos, 1995 e anos seguintes, houve um presidente socialista, Jorge Sampaio, um primeiro-ministro socialista, António Guterres. Portanto, nessa sua linguagem estavam os ovos no mesmo cesto e ninguém se queixou disso e não correu mal. Não houve nenhum problema. Sabe porquê? Porque Jorge Sampaio foi um presidente independente, imparcial e isento. E é aquilo que eu também serei. Luís Marques Mendes a lembrar duas figuras do Partido Socialista para voltar a garantir independência face ao Executivo da AD, diz que essa independência já foi provada por diversas vezes. Ficam aqui alguns dos destaques deste nono debate de 28. O próximo é já amanhã, às 9 da noite. Frente a frente na SIC vão estar o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, João Coutinho Figueiredo, e o candidato apoiado pelo PCP, António Filipe. Ainda na política, terminou este primeiro dia de convenção do Bloco de Esquerda. Este domingo, José Manuel Pureza vai suceder a Mariana Mortágua na liderança do partido. Os congressistas voltam ao complexo desportivo do Casal Vistoso este domingo, depois de um dia de discussão e apresentação das várias moções setoriais. Amanhã são eleitos os órgãos nacionais do partido. José Manuel Pureza encabeça as listas da moção A à Mesa Nacional e à Comissão Política do Bloco de Esquerda. É a
socialista da atual direção. Em 2023, a moção de Mariana Mortágua venceu com 80% dos votos, o que faz com que José Manuel Pureza seja o provável sucessor, candidato que, na véspera da eleição, ouviu vários avisos dos principais fundadores do partido. Pedem, João Gama, um partido com os pés bem assentes no chão. O primeiro foi Fernando Rosas. Na intervenção mais aplaudida do dia, o historiador e fundador do Bloco de Esquerda desafiou os militantes a fazer uma longa reflexão. Queremos ser um efêmero e volátil partido de agitação borbolotando sobre as lutas sociais e políticas sem criar raízes? Um partido toca e foge? Para não ser um partido toca e foge, Rosas pede ao Bloco de Esquerda que regresse às bases, que volte a estar nos sindicatos, nas empresas e nas associações de estudantes. Mas avisa, o caminho não vai ser fácil. Neste campo de batalha pela organização e reorganização do Bloco. Esta é uma tarefa hercúlea, exige uma atenção e continuada da futura Comissão Política do Bloco. Fernando Rosas seguiu-se Luís Fazenda, de olhos postos na política externa, acabaria por citar um bem conhecido social-democrata. E é neste momento que apraz sublinhar a inteligência de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa disse que Trump era um agente russo. Acertou. Não tem a menor dúvida. Para pedir ao Bloco de Esquerda que saia desta convenção a envolver toda a esquerda na luta pelo desarmamento. O último dos três fundadores a discursar foi Francisco Louçã. É ele quem pede um partido da esquerda moderna que saiba o que quer. Pés bem assentes na terra. Respostas claras. Salário, casa e hospital. Salário, casa e hospital. Pés na terra no combate para a longa duração, que é a persistência da formiga que faz a vida. O caminho para José Manuel Pureza seguir, desenhado por Francisco Louçã, Luís Fazenda e Fernando Rosas. A reportagem do jornalista João Gama, com algumas das principais intervenções durante o primeiro dia da convenção do Bloco de Esquerda. Os trabalhos são retomados este domingo às 9 da manhã. O Presidente da República admite sentir-se frustrado pelos números da pobreza em Portugal não terem descido durante os 2 mandatos. Foi o que disse Marcelo Rebelo de Sousa durante uma visita na última noite ao Banco Alimentar contra a Fome, em Alcântara, em Lisboa, no dia em que arrancou a campanha de recolha de alimentos. O chefe de Estado fez o seu donativo e, no final, em declarações aos presentes, lamentou que os números da pobreza continuem acima dos 2 milhões de pessoas. Se há tristeza que eu tenho no coração é de que a pobreza não diminuiu aquilo que devia ter diminuído, porque se tem diminuído e não estivesse e não continuasse a estar à volta dos 2 milhões de pessoas, mais coisa, menos coisa, 2 milhões de portugueses é muito português, e desses 2 milhões haver quase 400 mil que recebem o apoio dos bancos alimentares, quer dizer que é um quinto. Essa é a tristeza. A alegria é mais voluntários, mais jovens. O Presidente da República que disse que será precisamente voluntário do Banco Alimentar contra a Fome no próximo ano. Voltamos atenções para o futebol. O Benfica regressou às vitórias no campeonato. As Águias venceram este sábado na Madeira o Nacional por 2-1. Jogo com um final dramático na Choupana. O Nacional marcou primeiro por Chucho Ramírez aos 60 minutos. Os madeirenses estiveram na frente até perto dos 90, quando o argentino Prestiani igualou o marcador para as Águias. Aos 90+5, Pavlidis consumou a reviravolta no marcador e deu os 3 pontos à equipa encarnada, que volta aos triunfos para a Liga depois das vitórias para a Taça de Portugal e para a Liga dos Campeões. No final do encontro, José Mourinho destacou as dificuldades da partida, não tem dúvidas quanto à justiça do vencedor e sublinha a entrada positiva em campo dos suplentes. Os 3 que entraram, o Prestiani, o Ivanovic, o Sheldrup, entraram bem, deram outro andamento ao jogo, e depois há aquela coisa, quando se ganha nos últimos minutos, há sempre aquele dramatismo, mas eu acho que a performance do Benfica globalmente é muito bem conseguida. Nós em Guimarães tivemos uma muito boa segunda parte, mas aqui tivemos um bom jogo durante os 90 minutos. Do lado do Nacional, Tiago Margarido assumiu a justiça da vitória encarnada, mas quis deixar uma mensagem de satisfação aos atletas. Foi o jogo dentro daquilo que era expectável.
Obviamente que jogando contra uma grande equipa como o Benfica, com um grande investimento, é difícil. Nós assumimos as rédeas do jogo, saímos a espaços com competência, criávamos alguma frição naquilo que era o jogo e o conforto do Benfica. Portanto, acho que os jogadores foram exímios a cumprir o plano de jogo. A verdade é que o Benfica, pelo somatório do jogo, tem uma vitória justa, mas não tem como não ficar orgulhoso dos meus jogadores. As leituras de Tiago Margarido e José Mourinho à vitória encarnada na Madeira por 2-1. As Águias igualam assim à condição o Sporting com 28 pontos no segundo lugar. Os Leões só jogam amanhã, recebem em Alvalade o Estrela da Amadora a partir das 6 da tarde. Depois, no Dragão, às 8h30 da noite, o Futebol Clube do Porto recebe o Estoril. São 2 encontros para ouvir com relato e análise aqui em direto na Rádio Observador. No entanto, nos outros jogos deste sábado, o Alverca foi a Rio Maior vencer o Casa Pia por 2-0. O Moreirense empatou em casa com o Famalicão a 2 golos e o Gil Vicente, equipa sensação deste campeonato, perdeu em casa com o Tondela por 1-0. Lá fora, o Flamengo venceu a Taça Libertadores da América, derrotou o Palmeiras de Abel Ferreira na final por 2-1. Valeu o golo do ex-Futebol Clube do Porto Danilo à passagem do minuto 67. O emblema carioca vinga-se assim da derrota na final de 2021, precisamente contra o Verdão de Abel. Agora a sorte sorriu para o Mengão, que volta a conquistar a prova 3 anos depois. É também a primeira grande conquista de Filipe Luís enquanto treinador. Ele que em 2019 era o lateral esquerdo daquele Flamengo de Jorge Jesus que venceu a Libertadores contra o River Plate. Ironia ou não, 6 anos depois, no mesmo estádio monumental de Lima, no Peru, o Flamengo volta a sorrir e com Filipe Luís agora no comando técnico da equipa carioca. A fechar este jornal, na atualidade internacional, o presidente ucraniano considera viável alcançar nos próximos dias um acordo para um fim digno da guerra com a Rússia. É pelo menos a convicção de Volodymyr Zelensky, transmitida no habitual discurso ao fim de cada dia. Zelensky destaca que a delegação ucraniana para as negociações já está nos Estados Unidos para continuar o diálogo com base nos pontos de Genebra. O líder máximo da Ucrânia mostra-se otimista. A delegação ucraniana deverá estar nos Estados Unidos ainda hoje, no horário americano. O diálogo baseado nos pontos de Genebra vai continuar. A diplomacia permanece ativa. O lado americano está a demonstrar uma abordagem construtiva e nos próximos dias será possível definir os passos necessários para determinar como dar um fim digno à guerra. A delegação ucraniana possui as diretrizes necessárias e espero que os membros trabalhem de acordo com as claras prioridades da Ucrânia. Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, no habitual discurso ao povo ucraniano. Entretanto, um responsável governamental dos Estados Unidos, citado pela agência noticiosa France Press, indicou que o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio e o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, vão encontrar-se no domingo com a delegação ucraniana na Flórida. Fica por aqui este jornal. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese da 00:30, aí já com a jornalista Beatriz Félix. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.